Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Eu assisti Death Note, daí eu lembrei da magia do mundo do anime, né? E aí a Carol tá ficando assustada, porque eu comprei um mangá. Ela fala que daqui a pouco eu vou começar a pôr bottom do Naruto na mochila. Eu te arrumo um bottom do Naruto. Você... Puta que Aí eu comecei a falar, ela falou, não, Vi, para, por favor. Eu falei assim, eu vou começar a tomar Mantra. Não, cara, você vai começar a ver Jojo agora, não pare. Como é que era? E você viu o Death Note, o filme? Eu vi. Nossa, eu Sim. vi. Não, foi incrível. Eu assisti os últimos 5 episódios, aí 1 hora depois eu assisti o filme. Ofensivo, só pra né, cara? ser pior. Ofensivo, né? Essa é horrível. Nossa, o filme é... Olha que Death Note, eu não terminei de ver o anime, não é uma das minhas séries favoritas de anime, mas eu sei que o filme é horrível, eu não quero Só ver. tem uma coisa no filme que eu... De anime, mas eu sei que o filme é horrível, eu não quero Só tem ver. uma coisa no filme que eu ouvi bastante Nada a gente ver. falando que é, nos últimos 5 minutos, o Light faz uma coisa que o Light do anime faria. Que é o plano bizarro. Não sei, eu dormi. É, Tá ele dizendo. faz o plano de esse cara que merece morrer vai me salvar, esse outro vai salvar o Death Note, ele vai escrever alguns nomes enquanto eu tô longe. Vai, tá, isso lembra o anime. Olá, sejam bem-vindos, nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a louca dos gatos e eu tenho como golpe a horda de gatos. E eu sou Dom... John não vai! Eu sou rei! Eu polo louco! Eu sou... É poliglota! Eu sei! Dom Calzone! Eu gosto de ser a tarantela mortal. Ou sei lá, a enchilada mortal. Eu sou o Lion Mask, meu golpe é o golpe proibido em todas as federações de luta livre. O pilão giratório. Esse é proibido de verdade. Eu sou o professor e eu vou te ensinar uma lição. O pilão giratório é tipo uma broca, você enfia o cara no chão assim, enterra ele. Por favor, seja! Por Street Fighter, né? Só o Zangief da pilão giratório. Hoje nós vamos falar sobre Glow, uma série da Netflix, que é uma comédia-drama, que ela foi criada pela Liz Flahiv, que foi produtora de Homeland e Nurse Jack, e a Carly Mensch, que também foi produtora do Orange is the New Black, Nurse Jack e Weeds. Essa série ela foi encomendada pela Netflix, né, e teve um deadline no dia 31 de junho de 2016. Foi em junho que estreou? Não, foi o deadline. Nada a ver. É, A Glow a gente pode resumir como mais uma série do algoritmo Netflix dizendo que anos 80 vende. é engraçado porque essa é uma série que ela se passa em 85, né? E ela conta a história de algumas atrizes, pessoas que não... Sei lá o que elas faziam da vida antes de estar ali. Tem gente não ali faziam que nada. não sei o que tá fazendo fora do hospício. É, então. E- A personagem principal, ela é uma atriz fracassada, né? Uma atriz que não conseguiu ainda seu big break, um trabalho... Ela faz testes pra várias séries, coisas do tipo. E, em geral, ela sempre faz o... Até no trailer tem ela fazendo o teste pra um personagem. Na verdade, é um personagem de um homem. Ela seria só a secretária, né? Exatamente. Ela leu a fala errada. Depois ela até fala que ela leu de propósito a fala errada, só Que pra ela ela ach- tinha uma chance. Ela achou que tinha muita emoção muita emoção na fala errada, né? Porque a fala dela era tipo só, tem alguém na linha tal. Era só isso. A série, ela trata bem sobre, a primeira temporada pelo menos até agora, trata muito sobre a criação desse programa de luta livre Sim. que essas mulheres estão indo participar. Mas é a criação do zero mesmo. Então, você falou do algoritmo Netflix e realmente é que tem uma coisa que a gente... Essa série é baseada em um documentário. Tá. Que por sua vez é baseado numa história real, né? Lógico que todo mas documentário é. esse documentário ele só estreou na Netflix em 2017. Ah, é? É. Mas ele não tinha Netflix antes? Não. Mas ele passou, ele já era conhecido, já tinha sido. Sim. Esse Sido documentário mostrado, exibido em outro lugar, né? É 2012. chama Glow, The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling. Ele estreou em 2012, né? E ganhou até prêmios na Comic Con e tal, de 2012. Mas só que na Netflix mesmo, ele estreou só em 2012. Acho que o que a Netflix entendeu foi,
qual que é a série de maior sucesso que nós temos? Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things é Narcos, não? Stranger Não. Things. O Stranger Things... Disparado. Se você reparar... Vai, história nossa, pelo menos, do pessoal aqui. Não é só a série Não. mais sucesso, ela é mais influente. Não, mas o que eu digo é... Eu descobri Stranger Things 3 dias antes da série estrear. Eu não tinha visto nenhum trailer. O trailer que eu vi foi na Netflix... Que eles recomendaram ali na página, só. Então, e a série é a que mais faz sucesso, é a que eles mais falam, é o maior hype desse ano agora. Sim. Anos 80 vende. O que mais que a gente pode fazer? Tem uma... A Netflix, ela não faz release de views. Então a gente não sabe oficialmente quais são os números das séries deles. A gente só presume. Mas existe uma provedora de internet, se não me engano, nos Estados Unidos, que ela exibe números da Netflix. E ela diz que sabe quais são as séries que são exibidas. E ela... Os números são exibidas. E ela faz release dos números da Netflix. E são considerados confiáveis, assim. Porque essa provedora, eu não sei como, mas ela tem como saber as séries que são mais assistidas, assim. Eu não sei qual é o esquema lá. E eles falaram que Stranger Things é a série mais assistida da Netflix de todos os tempos, assim. E até quando saiu essa série, a gente viu logo quando saiu, né? E aí eu vi esses dias atrás alguns reviews de americanos da época que saiu. E eles achavam, do Glow, que a série ia ser o próximo Stranger Things, que ia fazer esse sucesso arrebatador. Glow? Sim. Não faz estranho, sucesso, não né? faz sentido. Não fez. Eu acho que o sucesso dela foi mais ou menos, foi até menos do que Orange is the New Black, porque o público em si é mais feminino. E deveria ser, em tese, o mesmo público, né? Agora pensando, comparando a Orange is the New Black... Sim. É um público, é uma ideia próxima. Eu estou comparando a Orange is the New Black... Sim. É um público, é uma ideia próxima. Eu estou fazendo aspas aqui, porque... Que é tipo, trazendo um grupo de um grupo feminino pra uma coisa tipicamente masculina. Porque o Orange is the New Black é o ambiente da prisão. E aí é o ambiente do wrestling, né? Que o wrestling... luta livre... Que a maioria do público é masculina. Exatamente. Sim. Não, e os principais ligas, as atrações principais são sempre as lutas masculinas. Tem luta feminina, né? Tem bastante. Hoje em dia tá aumentando, inclusive, já o número de lutas. Já tá até como evento principal, que era uma coisa bem rara. Tem. Só que não tem nada a ver com o que a gente vê, até porque o que mais faz Não. sucesso é tipo WWE Divas. Ah, é? Não. Do que você tá falando? Do que? Das mulheres lutando? O que eu Não. mais vejo por aí... Não, que eu saiba. Não, elas têm bastante papel agora na WWE atual. Inclusive, então, o que eu falei, vocês já estão tendo até uma coisa que era bem rara, elas participarem do que eles chamam de main event. Então elas estão tendo bastante main event ultimamente. Sim. Então, O que é o WWE Divas? é um programa derivado. Só com as Tipo reality lutadoras show. mais bonitas. Ah, é tipo reality show. Ah, É. tá. Não, O Glow não tem nada disso. Que não tem nada de Glow, reality, Glow né? tem Como sempre, no tem reality uma- show não é nada real. É. É. Mas ó, Glow tem uma lutadora mais bonita, uma que a gente sabe que é bonita fora da série, que é a protagonista. A Alison Brie. Alison Brie. Tem um dado momento na série que eles olham pra ela, o diretor do Glow, que tá criando, né, toda a série, a saga Glow, e ele olha pra ela e diz: eu não sei se você é bonita ou feia, acho que muda conforme o dia. E eu não sei como eles fizeram isso, porque a gente já viu a Alison Brie no Community. Isso. Ou no Mad No Men. Mad Men. Mad Men também. É que eu lembro da Community automaticamente, Sim. mas... E ela é bonita. Ela é, claro, no Community ela é a atriz mais bonita lá, pra mim. E aí a gente olha no Glow e ela tá estranha. Ela ficou... Eu não sei o que. Ela tá muito magra na Ela tá série. bem magra, Até sabe? porque elas tiveram um treinamento bem intenso antes da série, elas ficaram todas às 8h30. E ela, numa entrevista, falou que isso mudou muito o corpo dela. Então, eu não sei se é verdade, eu não entendo muito de treino, mas o pessoal fala que o treino pra luta livre, pro wrestling, chega a ser mais pesado, inclusive, do que pra MMA, por exemplo. Sim. É, então. Porque é mais arriscado, inclusive. Porque o MMA, os caras eles fazem um treino intenso, mas que não pode ser arriscado. Porque no MMA, se o cara tiver um probleminha, já pode, sabe, uma distensão muscular. É o meu golpe, a horda dos gatos. Então, no MMA, se o cara tiver um probleminha, uma distensão muscular, uma coisinha besta, isso é muito problemático pro desempenho dele. No wrestling, diminui o desempenho do cara, mas eles têm como fazer retrabalhar aquilo, né? Se o cara tem... Porque tem muita história de wrestling dos caras indo lutar machucado e tal. Tem, mas é problemático, principalmente pra carreira do lutador.
se você machucar um tendão, um joelho, sei lá, uma coisa, você pode perder os eventos principais, por exemplo, como um dos mais importantes no mundo do wrestling, principalmente do WWE, é o WrestleMania. Se você perder aquilo lá, é uma tristeza terrível pro lutador, né? Pra carreira dele. Sim. Mas a gente falou bastante de wrestling. O que é o wrestling? É difícil, hein? Ainda mais hoje que ele está no MMA, no UFC, eles colocam o lutador como wrestling e Muay Thai. Ele luta wrestling. Pô, se ele lutasse o wrestling que a gente tá falando, eu assistiria muito mais. O wrestling tem várias definições. Ele pode ser considerado simplesmente como uma modalidade de arte marcial, de treino, que envolve... Isso é a luta greco-romana. Que seria a luta greco-romana. Nos Estados Unidos é muito famosa porque é um dos esportes que as pessoas praticam no colégio, né? Junto com basquete, futebol americano lá. Hockey e wrestling, luta greco-romana. Isso mesmo. E vem daí, por exemplo, o wrestling começou a ir pra televisão por causa desses treinamentos que o pessoal já tinha na escola. Então ele simplesmente começou a criar uma história em cima dessas coisas e virou tipo um drama. Um draminha, uma micronovela, né? Que todo mundo entra com o microfone na mão já, né? Pra uma briga. Que antes da briga você gasta claramente 10 minutos pra provocar o outro, pra desafiar alguém, pra falar sobre a luta da semana passada. Sempre tem os campeões, eles ficam andando com o cinturão em cima do ombro e ficam tipo, provocando as pessoas o tempo todo. Quando você tem classificações no wrestling, tem o que eles chamam de heel, que é o personagem ruim, o arrogante, o ruim mesmo. De onde vem esse nome, o heel? De hell, né? De ruim, de inferno, essas coisas. E tem o que eles chamam de face, que vem de babyface, que é o cara barbeadinho, certinho, que é considerado como sendo o herói da história, né? O face e o heel sempre tem um de cada só? Tem uns que ficam em meio termos, hoje sempre tem. Mas tem meio que um destaque, né? Sempre. Tem um cara, tipo, o John Cena, né? Sempre. Tem um cara, tipo, o John Cena foi o face o John Cena é considerado o face supremo, né? Eles não conseguem nem fazer um real, eles chamam de real turn, quando o cara vira de face pra real, ou face turn quando ele vai de heel pra face, né? O The Rock ele era do mal. Não, ele era considerado um babyface. Ele era um face? Sim. Ainda é. Agora é mais que nunca. O apelido dele é The People's Champion, né? Então, que seja o vilão, né? O legal da série é ver o processo criativo do diretor sobre o que ele achava que seria um programa de wrestling. Tanto que ele queria fazer uma quase space opera pós-apocalíptica. É que ele era diretor de filmes de terror, né? Filme B. Filme B. B é gore praticamente. Gore. Né? Via pornografia e tudo. E aí a gente vê assim, ele tendo as ideias de caramba, um vilão. Às vezes ele é a protagonista. Pessoal, desculpa, eu não decorei o nome de ninguém enquanto eu assistia. É difícil, né? Tá, então eu vou chamar de Alison Brie. É a Ruth. Ou os Ruth personagens. Wilder. Ou a Zoya the Destroyer. Que é o nome que ela usa, que é o personagem dela que é uma vilã. Como ela, de acordo com a história, na série... Ela tem a amiga dela, né, que é a Debbie, que ela é uma atriz aposentada de novela mesmo, pelo que falam. E ela é a melhor amiga. E ela é casada. Por causa do casamento. Isso, ela é casada, teve um filho, tem um bebê. E acaba que ela, a Ruth Wilder, ela acaba dormindo com o marido da melhor amiga. Isso. Duas vezes. Duas vezes. É. E aí... Eu só vi por causa do wrestling. Mas isso não é faz- assim o wrestling? Teve até aborto. Não, pelo que eu assisti no South Park é assim. Nunca chegou nesse nível. No episódio de South Park tem a personagem lá, que é a personagem que o Cartman faz, que ela é namorada de um dos caras. Irene. A Irene, que ela é viciada em abortos. Nossa. Ele tem 10 anos e já fez 14 abortos. O máximo que eu vi que chegou foi uma quase apresentação de sexo ao vivo. Só que com certeza o Face impediu, né? Então... Ainda bem que sempre tem uma câmera nos bastidores, né, em wrestling. Não é no ringue, é ao vivo. Era no ringue? Tá. Mas ele entrou, tipo, triunfantemente pra lutar ou não? Não, então tinha uma cama no ringue. E a namorada dele iam comemorar ao vivo, fazendo uma celebração de sexo ao vivo. Só que o Face impediu. O Face, no caso, era o John Cena. E eles lutaram em cima da cama? Ele destruiu a cama com todo mundo em cima. Putz, isso é muito bom. A gente tava vendo... Outro dia a gente tava no Outback, né, Thais? Isso. À noite. Depois a gente assistiu Blade Runner. E a gente saiu tarde pra caramba e o Outback era o único lugar do shopping que ficava até de madrugada. Sim. Aí a gente foi nele
e tava passando ao vivo o wrestling. Tava passando na Fox. O Fox 2, eu não lembro qual que era, que canal que era. E aí a gente ficou comendo, tava sem som, mas dava pra ver. Aí ficou um tempão assim, e aí com o microfone falando, e a Thaís assim, vai começar a luta? E aí, tipo, os caras ficaram lá discutindo um tempão, aí de repente aparece mais 2 caras na rampa, já também com o microfone. Uma roupa muito bizarra. E aí eles começam a também falar, assim, e apontar, e eles apontam pra caramba, e eles falam mais no microfone. E aí eles apontam pro Às vezes o professor. público fica saco cheio e começa a gritar, we want wrestle, pra eles gritando. Ah, mas de verdade, se você para pra assistir, normalmente WWE... Caramba, não sei se é a Fox que decide, mas eles não colocam nunca a luta. Não. Tem que deixar ligado, e quando começa a briga você vai e aproveita, que ela vai durar 5 minutos. Não, tem umas pessoas que... Aproveita, que ela vai durar 5 minutos. Não, tem umas pessoas que reclamam. Por exemplo, um programa principal da WWE, que é o Raw, Monday Night Raw, ele tem 3 horas de duração. Então eles têm que preencher o tempo, né? Às vezes não dá só com luta. Tem um lutador, por exemplo, é uma das coisas que você falou, por exemplo, o lutador se machuca. Às vezes ele tá machucado e pra não pôr ele pra lutar, eles põem só pra falar. Ah, tá. Então ele tem que ter uma presença ali. Sei. Como ele é o personagem, tem que estar lá, eles põem ele só pra falar. Ele só fala, não acontece nada. Então, um negócio que eu ia falar, que é muito legal sobre o wrestling, que eu acho engraçado, nos Estados Unidos tinha... Hoje em dia eu não sei se existe mais tanto isso, porque é meio exagerado, né? Por um bom tempo nos Estados Unidos existia essa dúvida generalizada de se wrestling era real ou não. Era real ou não. Nossa, quando eu vi isso em filme ou em série, a gente falando assim, qual é o seu problema? Você acredita que wrestling é de verdade? Até no South Park eles falam isso, né? Então... Quando eu era criança, eu achava que era real. Tipo, quando eu assistia aí na TV Manchete, esses lugares. Meu Meu avô me contava como se fosse real também, que ele assistia o Gigantes do Ringue, né? O Gigantes do Ringue foi o que eu assisti. Não, o Gigantes do Ringue... Era na Gazeta, não era? Não, aquele mega antigo, que era o que tinha Fantomas, Ted Boy Marino... O dos anos 70 você viu então? Só que devia Não, ser meu avô assistia esse. Deve ser... Deve passar Brasil na TV depois, né? Não, ele foi ver ao vivo já. Aqui em São Paulo. Aqui o ápice da luta livre no Brasil foi nessa época. Então, né? exatamente. Não, eu vi nos anos 90, eu era pequeno, Não, eu mas via com meu pai. E ele falava... Lutadores brasileiros, eu tô falando. Lutadores brasileiros, Sim. eu vi nos anos 90, tinha a Múmia. Tinha. Não, o que meu avô adorava era o Fantomas, que era o cara que usava máscara e ele era gigantão. E ele falava assim, não, aí os caras vão lá, aí o cara que é o mal, assim, ele vai lá e ele leva limão, e aí ele esfrega limão na cara do outro. Nossa, é tipo... brasileira total, velho. Salada, né? Os caras faziam no ringue. Jogava. Aí os caras usavam, sei lá, corrente, as coisas assim. Sabe? Hoje em dia é uma coisa mais controlada. Antigamente o Rio ele tinha permissão pra roubar de verdade. Tem o South Park que tem toda hora alguém acerta alguém com uma cadeira. Tem, sempre a cadeira É a parte que eu mais espero. Cadeira, mesa, a escada, sempre básico. Outra coisa. Lata de lixo. Eu fico esperando pulos. Eu quero salto, eu quero gente se jogando. Eu detesto quando Pessoa naquele soco que pela em eles cima- dão um pisão no chão. A pessoa em cima do ringue, assim, saltando, né? Essa é a parte perigosa do wrestling, né? Sim. Tem tanta destruição de mesa que eu já via que teve evento especial da WWE, que era tipo um evento que o ringue tava cercado de mesa. E os caras ficavam dando Sim, vários sim. golpes especiais que era tipo arremessar o outro em cima da mesa. Tem um evento especial que chama Tables, Ladders and Chairs. Né? Aí, ó. Ladders de escadas. Tem uma luta que só tem escadas, tem uma luta que só tem cadeiras, e tem uma que só tem mesa e tem uma que tem tudo. Tem tudo. Tinha escritório. Tá na CNC. Eles Eles lutavam vão assim. levar em Merlin lutar. E de escada é muito engraçado, que os caras ficam subindo na escada e dando golpe voador, né? De cima da escada. Eu imaginei que eles pegavam uma escada e batiam no outro. Tá? Também. Escada e dando golpe voador, né? De cima da escada. Eu imaginei que eles pegavam uma escada e batiam no outro. Tá? Também. Também. Lógico. Como não? Eu me perdi, eu comecei a falar do... Você tava falando assim, que mas- a pessoa kayfabe. levava a sério. Eu ia A falar, sério. então. Aí tem esse negócio do wrestling, que as pessoas tinham essa dúvida se ele é real ou não. E aí os caras queriam manter essa ilusão de que era real. De que era luta de verdade e que os personagens eram aqueles mesmos, sabe? Na vida real, eles eram que era a daquele vida real Daquele daquele jeito. jeito cartunesco. Aí surgiu um negócio que era assim, kayfabe. Kayfabe o lutador de wrestling, ele não pode quebrar o personagem. Se alguém na rua reconhece ele tem que começar a interpretar o personagem. Caramba. Porque ele não pode quebrar o personagem. Então, tipo, sei lá, o Iron Sheik, assim, o cara é um árabe, assim. Aí o cara que fazia o Iron Sheik, ele era, tipo, latino, se não me engano. Sim. Mas aí, tipo, sei lá, o cara tava na fila do supermercado e alguém, ei, você é o Iron Sheik? Aí ele tinha que começar a falar que nem árabe, tipo, ameaçar o cara. Eu odeio os Estados Unidos. Olha, tem várias, inclusive, se vocês procurarem no YouTube,
Eles têm que se manter em entrevistas. Inclusive, quando tem um vídeo famoso do lutador que um dos meus favoritos que chama Ultimate Warrior. Sim. E ele foi num programa daqueles de... Ah, não era o cara que usava pintura? Sim. E ele foi num programa de entrevista, ele manteve o personagem, ele assustou o apresentador do programa, o cara ficou com medo dele. Porque ele achou que ia apanhar do cara mesmo. É, muito bom. E o kayfabe, ele não é só isso, né? O kayfabe não é só o cara se manter como personagem. O kayfabe, ele é uma forma de profissionalismo. Tanto que tem aquelas histórias assim, que os caras se machucam durante a luta e o cara continua lutando machucado. E isso faz parte do kayfabe, os caras falam, que é você se machucou de verdade, numa luta que é meio que simulada. Mas ele continua como se ele estivesse lutando de verdade. Isso é kayfabe. Tem aquela história, tem um cara, eu esqueci o nome de quem é. Tem um cara que ele lutou num ringue que eles fizeram um especial que ele era cercado de arame farpado. Ah, tem vários. Na época tem a... Não, perigoso isso. E aí Eles chamam essa época de Attitude Era. Então. Aí teve um cara... Tem a... Não, perigoso isso. E aí Eles chamam essa época de Attitude Era. Então. Aí teve um cara que ele perdeu um pedaço da orelha nisso aí. Tem vários. Eles estavam com arame farpado, colocavam fogo na mesa, Nossa! E tacavam a pessoa com fogo, né? Então. Aí nessa época... Teve um cara que ele perdeu um pedaço da orelha, assim, um tecão. E durante a luta. E ele continuou lutando, tipo, sangrando que nem um porco, assim, tipo, morrendo. Era diferente. Hoje em dia, se você passa na televisão, você é processado. Ele pá, enfia na porrada. Teve um cara... Até hoje acho que só tem uma morte no wrestling. Não, que foi. Tem mais de uma. Tem mais de uma? Mas teve uma que foi filmada. Teve mais de uma, acho, que foi ao vivo. Ah, é? Porque teve uma que era aquele que os caras fizeram uma jaula gigantesca, que aí eles subiam e eles lutavam num negócio que é tipo um trepa-trepa, assim. Geralmente e aí... Na WWE chamam de Hell in a Cell esses eventos. Então. Aí um cara caiu e ele caiu de cabeça e quebrou o pescoço. Sim. Eu achava que isso era de verdade. O que eu achava que era de mentira quando eu era criança era aquele que passava antes do Churato na manchete. Aquele lá era o Super Cat. Não. Era o não sei o que, Champion Masters, que tinha WMC Masters. WMC Masters. Que tinha o Tsunami, Olímpicos. Vários dubladores. Olympus. Eu lembro tudo, cara. Tinha vários lutadores, eles eram dublês profissionais. Tinha o Turbo. Eles, inclusive, se você conheceu alguns nos filmes do Mortal Kombat, inclusive. Tinha o The Machine, tinha o... The Machine era tipo, o cara chegava com uns negócios de máquina e aí ele tirava pra luta. Eu falei, caralho, o cara não é tipo, sei lá, um cyborg? Por que ele tem, tipo, e ele tira pra luta? Esse eu achava legal. Ele só gosta de apetrechos. Não, esse eu achava que era de mentira. Não, esse é historinha. O outro é de verdade. O outro era feito por dublês profissionais, esse WMC Masters. Inclusive, muitos deles você reconheceria no filme do Mortal Kombat. O Red Dragon, por exemplo, era o cara que fazia o Scorpion. O outro é seu barriguinhonho. Pode ser. Seu barriguinho, hein, ué? Uma coisa que eu queria falar é... A gente vê que tem bastante coisa de novela, né, no WWE. Eles chamam de storylines. E a parte de anime também. A gente tava vendo Crunchyroll esses dias, eu fiquei, nossa, é muito... Novela é exagerado, mas anime é muito mais, né? E eu acho que ele é muito mais intenso, estilo anime, do que novela. Tem um pouco dos dois ali. No Japão, o wrestling é muito famoso. Existe, inclusive, lá o New Japan Pro Wrestling. Que tem lutadores lá que são tipo jogadores de futebol pra gente, são astros muito conhecidos e inclusive eles levam muita da influência do wrestling pra animes, pra jogos de videogame, pra muita coisa. Sei. O que eu vejo, além do drama extremo, são os golpes especiais. Não parar pra conversar. A luta pra conversar é o cúmulo do anime pra mim. Ou tu ficar falando antes da luta. É o cúmulo do anime pra mim. Ou tu ficar falando antes da luta e depois. Muita conversa no combate, durante o combate. Antes, depois e durante, talvez. Legal é se no wrestling alguém parasse pra explicar o golpe que ele vai dar. Não aconteceu. Pra mim, eu ia falar agora, pra mim seria legal se parasse pra falar, eu não acredito que ele sabe dar este golpe. Ou como ele conseguiu bloquear este golpe. Não, acho que ele dá um golpe super violento no outro cara, e aí depois ele fala assim, aí o outro cara, meu Deus, que golpe violento, horrível, eu estou estressado. Aí o cara começa a explicar o golpe, aí ele começa assim, não, eu usei a minha força do vento para usar essa compressão e não sei o que, e aí... É pra isso serve o narrador também.
Verdade, né? No wrestling tem narrador. Tem nada a ver. Então, você acha que animes se beneficiariam de um narrador explicando? Geralmente sempre tem. Em alguns desenhos antigos, mas tinha assim, explicando o golpe, explicando o que aconteceu, o que foi isso. Meu Deus. Reviewzinho no golpe, ele dá uma rebobinada e mostrava o golpe de novo. No Glow, no começo elas são muito ruins pra executar os golpes, né? Sim. Nossa, elas passam metade da temporada aprendendo a cair. É. Mas É, cair é então, uma coisa muito difícil. Você vê Eu que- aprendi isso na vida. Muito importante. É muito importante. Fazendo o treino de ninjutsu, numa das primeiras aulas do rolamento, eu fiz poucas aulas, porque justamente eu tive problema pra cair e fiquei com bursite no ombro. Então é muito difícil Caramba! cair. Dá uma porrada no ombro. É assim que o Lula ficou. O quê? Bursite no ombro. O Lula tem bursite? Tem. Ah, não sabia. Fazendo ninjutsu? Agora eu quero acreditar sim. Peraí, companheiro. Vou rolar agora. vou escapar aqui da Shuriken. Eu vou rolar aqui no tripé. O T-Pack. Deixa essa, hein? Cobriu o T-Pack de tatame. Ficou com bursite. Eu vou usar o jutsu aqui. Né? Kagebushi. Jutsu da sombra. Sumindo com a A imitação do Lula vai virando um Goblin. Quase não falou da série. Então eu tô tentando falar delas executando os golpes, só que aí de repente virou o Lula. Voltando à série agora. Mas só que você Não, dos não. personagens? Eu gostei, porque em geral quando você tem muita personagem do mesmo sexo, isso acontece tanto com muito personagem feminino quanto masculino, em geral eu não consigo diferenciar muito bem. É que série, em geral, os caras gostam. Ela é a Os caras gostam de padrões, né? Isso. Tem muito personagem. Tipo, Arquétipos. exatamente. tem arquétipos na série. Tem a menina que justamente ela é a personagem árabe. Não, mas aí Tem vocês a fazem isso porque isso é um chinesa. tema comum no wrestling. Sim, Né? também. Sim. Mas eu consigo identificar as personagens, eu consigo identificar características delas fora do wrestling. Tipo, a chinesa, chinesa, né? Nem sei o nome Acho da que ela era personagem. cambogiana. Sei lá. A menina que é árabe também, se não me engano, ela é paquistanesa. Paquistanesa. Você ela vê era que ela é árabe. atenciosa com as outras. Ela faz uma festa de aniversário pra Sheila, que é a She-Wolf, que ela adora lobos. Essa é bizarra, porque ela realmente é assim. É a única pessoa que... Como é que ela se prontificou a participar do negócio? Ela realmente acredita que é um lobo. Ela tem um trauma, pelo que você vê na série, né? A parte serinha ali da série. Dá a entender que ela tem algum tipo de trauma, né? Sim. Mas ela não segue muitos padrões sociais o tempo todo. Ela não Aí tem as duas... padrões sociais o tempo todo. Ela não... Aí tem as duas cabeleireiras que fazem as velhas. Nossa, eu não suporto as velhas. Não, de verdade. Eles criaram um monte de personagens e tem vários que eu aceito como estereótipos de luta livre. Esse estereótipo de luta livre é o chamado de jobber. Tem que ter alguém que sempre vai apanhar, então, pros personagens que é mais destaque. Eles chamam eles de jobbers. Mas são duas velhas. Eles existem só pra apanhar do Rio e do Face. Não do Rio e do Face, dos outros personagens. Qualquer um que tenha mais destaque. Jobber. São só bucha de Ficou canhão, né? mais legal quando elas eram do Ku Klux Klan, né? Pra chamar atenção, eles colocam elas como velhinhas da Ku Klux Klan. Que aí eles eram vilões mais definidos, né? Porque eles só Porque, falam que elas são duas velhas mal-humoradas. Que assustador. Não, mas aí, tipo, a outra coisa também é, mas eles vão fazer uma tal personagem bater em duas velhas, isso, sabe? Aí eles meio que começam a retrabalhar, na verdade, os personagens delas, porque é horrível elas serem duas velhas. Tipo, tem a Machu Picchu. Machu Picchu, que Tinha É a gigante. cientista, tinha a professora. A cientista, como é que é? Não sei o que lá, Não era Britânia. é a britânica, igual Britânica. a Enciclopédia. É. Que Isso. ela vinha com a enciclopédia lutar, inclusive, né? Tem acessórios. Eles fizeram isso com ela só porque ela era inglesa e ela tinha sotaque, né? Sim. A personagem. E a... A Machu Picchu que vem da Carmen, que ela vem de uma família de lutadores de luta livre, né? Os irmãos dela não são lutadores de verdade, Caio? Eu conheço um deles, a maioria dos lutadores que aparecem no seriado são lutadores que lutaram na WWE. Eu conheço mais pela WWE porque é o que eu mais acompanho, é a maior das empresas que tem. E todos eles que aparecem são ex-WWE.
Inclusive... Os irmãos dela? Um dos irmãos dela, o outro eu não conheço. Eu conheço aquele que é mais careca, tem mais um moicano. O nome dele na WWE era Brodus Clay. E ele era um jobber na WWE. E tem... Um cara que parece, não sei se é verdade, nos boatos que rolam pelos bastidores, que ele arrumou encrenca com o John Cena. E ele acabou tendo que sair da empresa, porque ele não conseguia nada de destaque. Ele também era jobber. E eu nem lembro o nome dele, era Mickey alguma coisa, não lembro. Na série era o Steel Horse, mas eu não lembro o nome. Inclusive ele parece gigantesco na série, perto das mulheres lá, mas ele era um dos menores que tinha. Caramba, é sério? Sério, cara. Os caras são muito grandes, os lutadores de luta livre mesmo. O lutador mais famoso que aparece é o que aparece nos 2 primeiros episódios, o que dá um treino inicial. Parece que era um cara que eles chamavam de Salt, que na época do WWE ele chamava de Johnny Mundo. Johnny Mundo não, de John Morrison. Em homenagem ao cantor do Jim Morrison? Jim Morrison. Agora é Johnny Mundo, nas lutas que ele faz no circuito aí mais indie, ou nas rivais da WWE. Sim. E voltando um pouco pra série, elas passam nos anos 80, né? 85, pra falar a verdade. Então tem bastante aquela coisa da Guerra Fria, né? E a Alison Brie, a Ruth, que é a personagem principal, por essa história toda com a amiga, ela acaba se tornando a vilã, né, do programa. É que a gente não explicou isso, que na verdade é assim, elas começam a participar daquelas seleções pra fazer as personagens e tal. E aí ele não consegue escolher quem vai ser a principal, quem vai ser a face do grupo, porque nenhuma é adequada. Na verdade ele não queria nem que a Ruth, né, fizesse isso, parte. Ele achava ela muito ruim. Ele acha ela muito exagerada, né? Isso. Aí ela, um dia que ela tá lá, a amiga dela, que é a Debbie... Descobre a traição lá. Ela descobre que o marido dela traiu ela, e ela também meio que traiu ela, né? Por ser amiga. A melhor amiga e o marido traiu ela. E aí ela vai lá e ela faz um escândalo lá, faz um barraco, ela briga com ela na frente de todo mundo e tal. Só que ela é uma ex-atriz famosa, ela é tipo bonitona, ela é mais alta que as outras. Ela é loura, até cria arquétipo. A Ruth, né? É isso que eu quero. Ela é a cara da minha companhia. Aí ele começa a encher o saco dela lá, e ele fala pra Ruth, né? Se você trouxer a sua amiga, você pode ficar também. Porque ele tava tentando mandar ela embora, né? E o fato de todo mundo ver a Ruth como errada nessa história torna ela uma perfeita vilã. Isso. Sim. E ela abraça muito o papel de vilã. É engraçado porque aí meio que vira a história toda, a gente tá vendo tudo pela visão da vilã, né? Da Rio. E da vilã da história também, né? Que a Ruth, ela meio que... É que ela é... O quê? Inescrupulosa, às vezes. Então, na boa parte dos episódios passa ela tentando desenvolver o personagem dela, né? Buscando inspiração pra... Sim. Por exemplo, ela vai ter um episódio que ela vai no funeral dos... Sim! É verdade. Essas partes são muito boas, eu acho, na verdade. As partes que eu mais gosto são do que envolvem o wrestling e o desenvolvimento dos personagens. A parte quando é muito drama pessoal, eu já... Não é o que eu busco quando eu quero ver alguma coisa. Tanto que a gente nem tá falando da lutadora, que na verdade é filha do diretor e ele não sabia que ela existia. Né? Não. Drama, verdade. Drama pessoal eu acho a parte mais fraca também, em geral, da série. Eu acho que é o humor, tanto do wrestling como o desenvolvimento dos personagens em si, eu acho que é mais legal mesmo. E a parte justamente dela desenvolver o personagem, dela com conflito com a amiga ali, que é o que vai levar também o sucesso dos personagens delas, né? Elas têm uma rivalidade legítima, né? Que a Debbie acaba virando a Liberty Bell, né? Que é a heroína americana. Eu fico chamando ela de Miss America. E a Ruth, ela acaba virando a Zoya the Destroyer, que é da União Soviética. A Zoya the Destroyer, que é da União Soviética, né? Por acaso, eu tava só esperando a Thaís falar que ela cita 1 milhão de frases que parecem ser da Reversal russa. Sim! Na União Soviética, em Rússia, é o público que apanha na luta livre. Grandes tempos da Deciclopédia, né? Eu adorava a Reversal russa da Deciclopédia. Nossa! Isso já deve denunciar a idade hoje em dia, né? Falar da Deciclopédia. Pode ser. Assim, tá em vídeo? Não, então tem que ler isso aí. Então vamos fazer as nossas considerações finais. O que vocês acharam? Olha, não é uma série indispensável. Eu assisti até rápido, mas exige um tipo de humor pra assistir, exige que você goste um pouquinho ali da luta livre, tem que aguentar um drama pessoal ou outro, que o Kaique falou.
Só que eu gostei, é uma série divertida, ela vai te saturar um pouco, sabe? Não é o Vikings que você vai tentar assistir tudo em 3 temporadas em uma semana e vai sair matando pessoas com espada na rua. Ainda é bom bem. pra assistir, não, se fizer me chama. Mas é uma série legal pra você ver, assim, pra relaxar. Eu usava isso muito pra... Eu assistia pra relaxar essas semanas que eu vi. Bom, eu acho a parte que a gente já falamos, eu gosto bastante da parte do wrestling, que eu sou fã de wrestling. Mas a parte dramática realmente é uma parte que eu pularia. Até quase me afastou de ver a série em alguns momentos. Mas eu recomendo sim, não é uma série ruim, é uma série boa, é bem feita. Não tem tanto foco, né, na parte dramática, Tem, assim. tem menos foco, tem até bastantezinho, viu? Eu diria que com 40% da série essas partes. Sim. Não, tem alguns dramas que são até legais, tipo, entender a Sheila, a She-Wolf. Sim. Mas tem uma coisa, tem um evento ali mais pro fim, Uhum. que é meio chocante, e ele dura um episódio, e ele era totalmente desnecessário. Sim. Então dava pra cortar uma coisa sem outra, mas é legal de ver mesmo a criação de tudo. Isso A parte da criação é muito boa, é muito legal. Todos os personagens envolvidos, o treinamento pra lutar, as Sim. participações especiais, é legal. Eu Recomendo sim. O que eu gosto... eu também recomendo a série, eu achei ela bem legal. Realmente não é aquelas séries assim... Você precisa muito ver essa série, pelo amor de Deus. Mas com certeza eu recomendaria assistir de qualquer maneira. Eu acho legal. Se você já assistiu tudo do catálogo da Netflix, você assistiu todas as séries que você quer, e aí você tá naquela seca, assiste, a série é curta, tipicamente. São poucos episódios, isso que eu ia falar, poucos São episódios... de meia hora. A série são poucos episódios, os episódios são menores, né? Então, eu gostei da série porque ela é uma premissa bem diferente também. Sim. Pô. Trilha sonora nos 80, a gente esqueceu de mencionar isso aqui. Trilha sonora é muito legal. A sonora é Qualquer muito coisa boa. que vocês vão fazer dos anos 80 agora tem que ter uma trilha sonora decente, né? Por exemplo, como a gente falou do filme uma trilha sonora decente, né? Por exemplo, como a gente falou do filme do The Thing, eles não puseram quase nada dos anos 80, tanto que a gente nem reconheceu a época por causa disso. Sério? É verdade, Tava pensando. O The Thing, por não ter uma Trilha trilha sonora sonora nos 80, ele parece estar acontecendo hoje em dia. O The Thing? Um dos 2011. 2011. 2011, é verdade. Putz. Então, É, quando você for fazer coisa dos anos 80, põe a música dos anos 80. sim. Verdade. Tem uma... Tocou Scorpion. Tem a lista no Spotify da... Tem do- Journey. Tem uma lista no Spotify do Glow que é muito legal. A gente tava ouvindo. Tem Journey, tem... Queen. Tem Kenny Loggins, que é o Danger Zone. Danger Zone. Danger Zone. Pô. Então, tem bastante música legal. A estética eu acho super legal. Na verdade, a série, o que me chamou muita atenção da série foi o trailer. Quando saiu o trailer, que era muito esquisito, assim, tipo, anos 80, wrestling com mulheres, assim, eu falei, puta, é muito diferente, na verdade. Aí eu achei interessante. O trailer é um pouco do que eu acho que vai ser a segunda temporada. Ah, é? Eu acho que é uma série que ela tem a possibilidade de ser muito mais legal na segunda temporada Vai do que na ter primeira. segunda temporada? Vai. Vai. Foi renovada. Eu gostei bastante da série. Eu sou suspeita porque eu gosto muito da Alison Brie. Desde a época do Community, eu acho ela uma ótima atriz. No Mad Men eu também adoro ela. Então eu vi a série porque eu sou desse tipo de pessoa. Nossa, tem tal atriz, tal ator, e eu gosto dele, então vou ver essa série. A gente viu logo quando saiu, eu gostei bastante. Eu não acho que é uma série pra você ver se você não tem nada pra fazer. É uma série pra você ver que é muito boa, sim. É uma pena que não teve, eu acho que todo o sucesso que a Netflix projetou pra ela, porque a Netflix esperava sim que fosse um próximo Stranger Things, apesar de serem públicos que não são tão parecidos, porque o Stranger Things consegue englobar todo mundo. E infelizmente, hoje em dia, séries com maioria de personagens femininas não atrai tanto público masculino. Não é a mesma coisa ao contrário. Então, é uma série ótima. Eu gostei bastante e tô ansiosa pra segunda temporada. Ok? Então, é isso. E até a próxima. Tchau, tchau. Adeus. Até mais. Adiós! Não, adio, não. Como é?